Adoração a falsos deuses. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje, Deuteronômio, capítulo 13. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana. Nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 13. Depois desses pedidos, eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, que diz: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo você à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los dos caminhos que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Elimine o mal do meio de vocês. Portanto, o que nós percebemos aqui, a princípio, nessa leitura que fizemos, diz sobre um falso profeta profetizando, e aquilo que ele profetizou ou aquilo que ele sonhou acontecer. Nós vamos perceber que aqui em Deuteronômio esse assunto a respeito de falsos profetas acontece em duas vezes. Então a primeira vez aqui, não é verdade? Em Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 5, e depois lá no capítulo 18, do versículo 20 até o final do capítulo, vai tratar ali de falsos profetas. Lá em Deuteronômio 18, no versículo 20, vai falar a respeito, portanto, daquele profeta que profetizou e não aconteceu. Vou ler aqui rapidamente aqui, versículo 20. Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você pergunte a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele, e como ele trata lá no versículo 20, ele tem que ser morto. Então aqui fala daquele profeta que profetiza e não acontece. Aqui no capítulo 13, que é o nosso estudo de hoje, está falando a respeito do profeta que profetiza, mas acontece. Mas como que faz para eu identificar se ele é um falso profeta? Porque não é porque ele profetizou e aconteceu é que ele é um profeta de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? É para onde que ele está nos levando. Então aqui está falando a respeito dele levar para outros deuses. Então ele está desviando do Senhor. Então qual que é o grande problema aqui? Preciso perceber no profeta se ele me desvia do Senhor. Se ele me apontar para qualquer coisa que não seja o Senhor, é um falso profeta, apesar de ter profetizado e aquilo que ele profetizou acontecer. Lembre-se do caso de Balaão. Nós estudamos lá em Números. Balaão, tudo que ele profetizou aconteceu.
As profecias dele sempre aconteciam. Leia lá Números 22, 23, 24. Depois leia Números 30 também, porque lá em Números 30 a gente vai tratar ali de como que a gente fica sabendo que o Balaão era um falso profeta. Lembre-se também que lá em Números 23, 19, palavras de Balaão, ele fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele está falando é verdade, apesar dele ser um falso profeta. Então a gente percebe as consequências para um falso profeta, porque depois o povo de Israel vai matar Balaão também. Não é verdade? Por quê? Porque ele levou o povo de Deus a se corromper. E é essa a mensagem que está trazendo aqui nesses 5 versículos. Cuidado com profecias e com profetas que falam e as coisas acontecem, porque talvez ele pode estar te desviando do Senhor. E a responsabilidade é sua, ou melhor, é nossa, de quando um profeta se levanta para falar e acontece, para a gente tomar cuidado, porque, como diz aqui o texto, o Senhor está nos colocando à prova, para ver se nós o amamos de todo o coração e não somos levados pelas profecias e pelos profetas. Portanto, nós precisamos ficar atentos às ordenanças do Senhor. Com isso, eu não estou falando que você não deve dar ouvidos para profeta, muito pelo contrário. O que eu estou falando é que você deve se preocupar em conhecer a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, porque um profeta pode falar com você algo que vai acontecer na sua vida e isso acontecer, e não é porque isso está acontecendo na sua vida que Deus tem se agradado de você. Lembre-se da história do rei Saul. O rei Saul, profeta Samuel, que é um profeta de Deus, profetizou para ele, falou das coisas que iam acontecer. Você vai ver ele lá cheio do Espírito Santo, não é verdade? Antes de ser ali ungido sim, mas consagrado como um rei, antes dele se tornar verdadeiramente o rei de Israel. Isso tudo aconteceu na vida dele, mas olhe como terminou a história dele. Ele procurando ali agoreiros, né, para poder trazer, consultando mortos, não é verdade? Então você vê as práticas de como que ele terminou no desespero dele. Por quê? Porque ele não preocupou em conhecer a lei e obedecer a lei. Esse é o grande detalhe dele. Lembre-se também que Jesus fala lá no Sermão do Monte, lá no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus fala: naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei, fiz milagres, expulsei demônio. Mas o Senhor vai falar o quê? Eu não te conheço. Então, não é porque a pessoa profetiza que Jesus a conhece. Não é porque ela faz milagre que Jesus a conhece. Não é porque ela expulsa demônio que Jesus a conhece. Portanto, nós precisamos ficar atentos e lembre-se que, como nós falamos aqui no título, aqui esse capítulo está tratando a adoração de falsos deuses. Por quê? Porque na sequência aí do capítulo, a partir do versículo 6 aí, vai começar a falar a respeito de irmãos. Olha só, versículo 6. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, está vendo? Então ele está tratando a respeito dessa adoração de falsos deuses. E lembre-se, qual que é o primeiro dos 10 mandamentos que nós vimos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, ou que nós vimos aqui em Deuteronômio, porque a repetição dos 10 mandamentos acontece aqui em Deuteronômio, capítulo 5, lá no versículo 6, ou melhor, versículo 7, né? Começa no versículo 6 aqui, então Deuteronômio 6 e 7.
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que o tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Portanto, quando você lê aqui esse primeiro mandamento, aqui em Deuteronômio 13, a partir do versículo 6 até o versículo 10, você vai ver qual que é a pena: morte por apedrejamento. Então, se a sua mulher te instigar falando vamos adorar outros deuses, lá no versículo 10 vai falar que ela tem que morrer apedrejada. Se for o seu filho, lá no versículo 10 vai falar que tem que ser apedrejado. Se for o seu irmão, se for o seu melhor amigo, não é verdade? Tem que ser apedrejado. Portanto, é o zelo do Senhor em fazer com que nós não venhamos nos corromper. E o propósito é exatamente esse: é fazer com que nós venhamos ficar atentos com relação à adoração a outros deuses. E já tratamos ali, em Deuteronômio 5, a respeito dos mandamentos, que nós, como diz o Tim Keller no seu livro Falsos Deuses, Tim Keller fala que nós somos uma fábrica de fazer ídolos, uma fábrica de fazer deuses. E aí nós vimos aqui, percebemos aqui qual que é a pena para quando se quebra o primeiro mandamento. Todos os mandamentos ali, a pena vai ser a morte. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra ali se refere à lei. A letra mata, mas o espírito vivifica. Mas nós precisamos ficar atentos a esses falsos deuses que às vezes nós vamos adorando. E nós somos, como o Tim Keller falou, essa fábrica de fazer ídolos, e a gente pode fazer de um filho um ídolo, de um cônjuge um ídolo, dos pais um ídolo, podemos fazer do dinheiro um ídolo, podemos fazer do emprego um ídolo, podemos fazer do local onde nós moramos um ídolo, podemos fazer de um plano de saúde um ídolo, não é verdade? Como que faz, por exemplo, com um plano de saúde? E aí você percebe, pensa você que tem um plano de saúde, em cancelar esse plano de saúde. E aí a sua pergunta vai ser: ué, mas aí como é que eu vou fazer, né, quando eu ficar doente? Então, nós não precisamos de Deus, nós precisamos de um plano de saúde. E com isso eu não estou falando para você desfazer do seu plano de saúde, não. Você tem que ter um plano de saúde. Mas eu estou falando que se amanhã você não tiver mais como ter um plano de saúde, isso não deverá ser preocupação para você. Por quê? Porque você tem um Deus que te ama, cuida de você e demonstrou o amor dele por você na cruz do Calvário, quando deu Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Porque quando nós fazemos uma reflexão de todo esse capítulo 13, nós descobrimos que nós merecíamos exatamente essa punição para o falso profeta e para aquela pessoa que nos leva a adorar outros deuses, que é a morte por apedrejamento. E por isso é que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente que Deus nos dá. Não é por obras, porque se fôssemos pelas nossas obras, nós já estaríamos condenados. Como diz o profeta Isaías, não é verdade? Ele fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Já falamos a respeito disso aqui em estudos passados. Portanto, nós precisamos ficar atentos a nos voltarmos para o Senhor e buscarmos dele essa libertação desses falsos deuses, desses falsos ídolos que nós estamos produzindo. Temos produzido falsos deuses, não é verdade? Como falamos aqui, às vezes pode ser um plano de saúde. Então precisamos ficar atentos a isso, confessarmos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar e nos limpar de toda injustiça. Então, como você tem se relacionado com esses falsos deuses? Você tem falsos deuses? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.